998-4911 ou 3322-9542. Casa das Vendas em Marmitex da Solange. Telefone 3324-1361. WhatsApp 997019821. Rua Barão do Rio Branco, 608, esquina Alfredo Grêmio, Cruz Alta. Estúdio Pilates Ana Carolina Toledo, fisioterapeuta, referência em coluna e envelhecimento humano. O método Pilates promove bem-estar e alívio de dores crônicas, melhora a flexibilidade, força músculos, equilíbrio corporal e coordenação dos movimentos, fatores importantes para as funções do seu dia a dia. Pare de sofrer com dores, limitações e falta de ânimo. Melhore sua qualidade de vida. Venha praticar Pilates. Estúdio Pilates Ana Carolina Toledo. Agende sua avaliação pelo WhatsApp 99215-5067. Na João Manuel 1269, Sala 3, esquina com a Lúcia Dias. JDF Transportes de Fábio Gai Carnilucci, transporte rodoviário nacional de insumos, fertilizantes e sementes em geral. Contato 99967-7455. Loja Gaúcha e Sapataria Pereira. Telefone 3303-4035. WhatsApp 9917-4035. Rua Marise Barros, número 1115. Empório da Saúde, a natureza mais próxima de você. Avenida Presidente Vargas, 1129, Centro. Telefone 3324-2717. WhatsApp 99903-2189. Capim Serviços, equipe especializada, podas e retiradas de árvores, serviços de roçadeiras, limpezas de terrenos, pinturas, obras de alvenaria, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, eletricidade em geral. Aceitamos todos os cartões. Telefone 99113-9767. Orçamento sem compromisso. Estúdio de Pilates Débora Trindade. Venha cuidar da sua saúde e melhorar sua qualidade de vida no Estúdio de Pilates Débora Trindade. Aqui você encontra uma equipe de profissionais que proporcionam um atendimento individualizado, de qualidade, de acordo com suas necessidades. Porque nosso maior objetivo é você. Priorize sua saúde, venha conhecer e comprovar os diversos benefícios do Pilates. Comece agora e agende já sua avaliação através do número 99172-1965. Associação Centro Espírita Fraternidade. O Centro Espírita Fraternidade, localizado na Avenida Benjamin Constante, próximo ao antigo Cine Rio, através de seus trabalhadores voluntários, desenvolve atividades de divulgação da doutrina espírita, juntamente com o acolhimento a todos aqueles que buscam o entendimento junto à doutrina. Tem calendário permanente das exposições doutrinárias públicas, abertas a toda a comunidade, todas as quartas e sextas-feiras, às 9 horas, e às quintas-feiras, às 20 horas, onde também são realizados os passes. Nesses dias também ocorre o diálogo fraterno, que é realizado mediante agendamento. Este ano, iniciamos a evangelização das crianças e jovens, que está com as inscrições abertas e ocorre todos os sábados às 14 horas, momento em que também são acolhidos os responsáveis pelas crianças. Atualmente temos grupos de estudo de iniciação à doutrina espírita nos sábados às 15 horas, que está com as inscrições abertas para todos os interessados. Atividades públicas da Sociedade Espírita Caminho da Luz. A Sociedade Espírita Caminho da Luz, com sede na Rua General Felipe Coutinho, 963, tem suas atividades públicas assim organizadas. Segunda-feira, atendimento fraterno às 19h15. Sessão 20 horas com Evangelho, prece e passe. Sábado, atendimento fraterno às 13h15. Sessão 14 horas com Evangelho, prece e passe. A União Municipal Espírita convida você para conhecer o Espiritismo ou doutrina espírita. Busque um centro espírita mais próximo de você, acessando o Busca Centro no seu celular ou notebook no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no endereço www.fex.org.br, e escolha o centro espírita mais perto de você e descubra tudo sobre o Espiritismo, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Venha nos visitar. Nós somos a FEX, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Vamos lá?
Quedas morais. Relevante é a questão da fé religiosa, particularmente quando conseguida através dos conceitos lúcidos da razão e da lógica. Tendência natural do ser pensante, a fé na realidade suprema resulta de um atavismo presente no inconsciente, evocando as instâncias espirituais, quando se viveu em plenitude antes da indumentária carnal. Presente nos refolhos da alma, a fé torna-se claridade que aponta rumos e dulcifica sentimentos. Vitalizada no combustível da análise crítica, torna-se robusta ante a constatação racional dos seus conteúdos concentrados na imortalidade do espírito, na sua comunicabilidade e na reencarnação, podendo enfrentar a dúvida com tranquilidade e segurança, apresentando painéis de esperança enriquecidos de propostas de paz e de elevação. A fé, no entanto, propõe a área de comportamentos de identificação moral que a confirmam através de uma vivência nos enfrentamentos das vicissitudes diárias. Mesmo portadora de coragem e de destemor diante dos grandes desafios e testemunhos dramáticos, a fé experimenta deperecimento de força no dia a dia moral da criatura, aturdida pelos desequilíbrios existenciais. Numa sociedade permissiva e imediatista, os objetivos do prazer dominam em detrimento dos sacrifícios do dever. E mesmo esse, não raro, sofre influência corruptora do contexto dominante, abrindo-se as concessões que amolentam o caráter e proporcionam defecções morais. A fé deve constituir a força e guiar para a conduta ética em todos os momentos da existência humana. O comportamento de quem crê difere, sem dúvida, significativamente, de forma a demonstrar essa convicção, porquanto, sem esse roteiro, o naufrágio emocional é inevitável. Acreditando que os atos atuais são geradores dos acontecimentos por vindouros, o crente esforça-se por manter-se fiel aos postulados que acalenta, sabendo que o sacrifício de agora será recompensado pelas alegrias por vindouras. Investe no amanhã, sem se descurar de viver com intensidade o presente, que se lhe transforma em base da construção feliz a que se afervora. Mesmo quando aturdido no nevoeiro das paixões, a fé apresenta-se-lhe como farol, apontando o rumo que ele segue de forma consciente. Sabe que a dificuldade de hoje é herança do passado, por isso investe esforços e perseverança, avançando para a harmonia de logo mais. Aquele que não dispõe da certeza que a fé religiosa proporciona, facilmente se entrega ao imediatismo, temendo perder a oportunidade de gozo em face da ameaça de destruição que a morte lhe parece consumar. As quedas morais são também heranças dos instintos básicos e primitivos, que remanescem, retendo as suas vítimas no labirinto da confusão e da hediondez. Sutis, insinuantes, assim que aceitas, as quedas morais empurram o ser para o abismo das paixões que devem ser evitadas e superadas, não lhes dando guarida, seja qual for a justificação com que se apresente, escamoteando
a proposta libertadora da verdade. A fé segura é conquista intelecto moral que luz para a plenitude do ser no processo de libertação das forças asselvajadoras que aprisionam nas defecções morais. Do livro Fonte de Luz, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Queridos irmãos, boa tarde. Meu nome é Genir, sou colaborador, Genir Tassi, colaborador da Casa Espírita Mãos Unidas e, de certa forma, colaborador também da União Municipal Espírita de Cruz Alta. Estamos aqui hoje apresentando o programa Visão Espírita pelas ondas da Rádio Cruz Alta AM, pelo 1140 kHz, e também pelas formas das vias da internet. A própria rádio tem o seu aplicativo próprio, está presente nos aplicativos de rádios, transmite esse programa também via Facebook, pelo Facebook da Rádio Cruz Alta. Da mesma forma, é transmitido pelo Instagram da União Municipal Espírita de Cruz Alta, bem como dos Facebook das casas que compõem as casas cruzaltenses que compõem a União Municipal Espírita de Cruz Alta. O Grupo Espírita Bezerra de Menezes, o Centro Espírita Fraternidade, a Sociedade Espírita Caminho da Luz e a Casa Espírita Mãos Unidas, através do Facebook, estão transmitindo também ao vivo o nosso programa. Estamos aqui hoje com o nosso Esauri Eike, atualmente presidente da União Municipal Espírita e do Grupo Espírita Bezerra de Menezes também. Olha só o nível de responsabilidade para o nosso apresentador dessa tarde. Estamos aqui nada mais nada menos com o presidente da União Municipal Espírita, o nosso amigo, nosso irmão, Esauri Eike. Esauri, qual é o tema para hoje, Esauri? Boa tarde, Genir, boa tarde, Pedro, a todos os ouvintes. Uma grata alegria, né, Genir, estar aqui no último programa, né? Encerrando o ano de 2023, muito profícuo, muito proveitoso que foi esse ano, né? Isso, então é uma alegria, né, nos reportarmos a todos os ouvintes, finalizando esse ano e já trazendo uma perspectiva, né, para 2024, já que sabemos que cada ano que se inicia são oportunidades novas, né? O próprio programa Visão Espírita já está agendado, inclusive, para, se não todo o ano de 2024, para boa parte dele nós estamos já programados para dar continuidade. A União Municipal Espírita de Cruz Alta está programada para dar andamento a esse programa. Então, quando encerramos um ano, fica sempre a análise, né, para esse ano que está se findando, tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, e projetamos então uma nova perspectiva para 2024, quando uma etapa se finaliza, inicia outra. E dentro dessa perspectiva que nós queremos refletir hoje, olhando para frente, né, buscando algumas reflexões no sentido de compreender melhor a nós mesmos, né, o que eu sou, né, o que há dentro de mim e para onde vou, né? Trazendo algumas perguntas para refletir, né? Filosóficas, no sentido de buscar um melhor entendimento e um norte, né? Precisamos ter um norte, uma visão, um olhar para frente, sempre otimista para a nossa vida, já que nós vivemos, né, num mundo bastante difícil, conflituoso. Se a gente para e analisa o ano que passou, né, muitas coisas aconteceram e nem todas de forma positiva. Então nós vivemos num mundo de guerras, conflitos, né, onde o vício ainda prepondera, a violência, a morte. Nós temos um quadro, por exemplo, das tristezas, da depressão, um quadro desesperador até em termos de suicídios, onde a criatura humana ainda não se descobriu, onde nós ainda não sabemos quem somos e por isso às vezes não temos um objetivo de vida, um norte, uma meta estabelecida para a nossa busca da evolução.
E aí os problemas eles se apresentam. E dentro dessa perspectiva nós queremos pedir para o Pedro apresentar, nós vamos fazer essa introdução do tema de hoje através de uma música. É uma música espírita aqui uma presente. música espírita que se chama Escutar o Coração. Aliás, parece que está na hora já nós começarmos a abrir no nosso programa um espaço para música, para arte também, né? Precisamos convidar alguém que nos fale sobre a arte espírita aqui, né? Também. E começamos hoje com uma música, então. Essa música é de Jonas de Menegni. Ele é um compositor espírita que desencarnou em 2021 e ela deixou uma reflexão bastante profunda nesse sentido e que nos traz um alento e uma perspectiva para já o ano de 2024, para a nossa reflexão da tarde de hoje. O que eu sou, né? Nos interroga a música, o que há dentro de mim e para onde vou. Né? Então, dentro da perspectiva espírita, né? Nós somos espíritos imortais
e que jornadeamos na evolução sempre da busca do melhor para cada um de nós. E quando um novo ano se apresenta, a gente tem novas perspectivas, a gente precisa sempre fazer uma projeção, né, otimista, para que o mundo que a gente vive não nos impeça de seguir adiante, né, na proposta do amor, né, escutando então com profundidade o nosso coração. Nem sempre isso é fácil, né, Dinheiro, porque as dificuldades se apresentam e nem sempre temos a visão mais ampla do que é a vida, assim como Deus a projetou para nós, né, nessa perspectiva da evolução espiritual, né, a gente precisa olhar sempre nesse ângulo, né, da perspectiva da evolução espiritual e ver a nossa vida não como que vai do berço ao túmulo, mas que ela segue, ela apresenta novas possibilidades. Dentro dessa proposta que foi de Sandro hoje, quando propusemos o tema, né, o medo do desconhecido. Então, a gente ainda não se conhece tão bem, aquilo que há dentro de nós e o que a vida, como a vida se apresenta, né, aquilo das portas que nós precisamos abrir a cada dia, a cada ano, né, para nos conhecermos melhor e para podermos evoluir. Então, parece-me que a partir daqui você está criando uma nova perspectiva para nós. Porque me parece, nós olhamos para a vida como seres humanos, que nasce, cresce e morre, se reproduz e morre, quer dizer, uma visão meramente humana, da condição humana e da sequencialidade humana, e apenas dentro da perspectiva da vida aqui e agora. Isso. E parece-me que você está abrindo essa perspectiva para algo a mais, além dessa materialidade, além da perspectiva humana. Exatamente, de um novo olhar, mas para isso a gente precisa se despojar dos medos, dos preconceitos já estabelecidos por nós mesmos, pela própria... Sempre numa visão além, espiritual, sobrevivente. A sociedade em que a gente vive, ela é cheia de preconceitos, né? A falta do conhecimento do que realmente, do que somos, né? E para onde vamos, né? Dentro dessa perspectiva, né, de Deus, né, da construção divina. Então, vou contar aqui uma pequena história, né, de uma lenda, né, de uma lenda persa que diz que havia um espião, né, um espião foi preso e condenado à morte por um general do exército persa. Saiu a sentença, né, e a sua sentença foi o fuzilamento, né, porque é um crime grave, né, espionagem, enfim. Ele foi condenado então ao fuzilamento. Mas esse general, ele tinha um hábito um pouco diferente, estranho, digamos assim. Ele oferecia sempre ao condenado uma outra opção, uma segunda opção. Ele foi condenado então ao fuzilamento, mas ele deu uma segunda chance a ele. Escolher entre enfrentar o pelotão de fuzilamento ou entrar por uma porta desconhecida. Ele deu essas duas opções. E aí ele, no dia aprazado, chamou então o condenado e sentaram-se frente a frente e ele propôs isso a ele. O que você quer? A porta desconhecida ou o fuzilamento? E a escolha, né, do condenado foi: prefiro o fuzilamento. Pelo menos sei para onde vou. Pelo menos sei para onde vou. Eu sei o que vai acontecer comigo. Então essa é. Depois que a sentença foi executada, o general virou-se para os comandados que estavam ali e disse: assim é com a maioria dos homens. Preferem o caminho conhecido ao desconhecido. Quando apresentamos algo que é desconhecido, vem o medo, a insegurança. E se fizer essa proposta a um espírita, então, como é que ele vai agir? Pois é. Vai preferir o fuzilamento também? Não sabemos, vai depender de cada um. Depende muito do universo de cada um, né?
Mas aí é interessante observar que, no caso, ele optou pela morte porque sabia, pelo menos, qual era o resultado necessariamente dessa situação. Enquanto entrar pela porta do desconhecido, que não era necessariamente uma porta como nós temos ali, uma porta que se abre e fecha e a gente passa por lá de lá. Não, era uma porta para um mundo desconhecido. Esse foi o medo dele. Isso. E aí os subordinados perguntaram, mas o que existia atrás da porta? Porque o medo é esse, né? O que tem atrás dessa porta, né? O desconhecido. E ele respondeu simplesmente, a liberdade. Né? Ou seria fuzilado, ou se ele abrisse aquela porta, ele receberia a liberdade. No entanto, poucos foram os homens corajosos que a escolheram. Então, diante da tua pergunta, se fizesse essa proposição no espírito, quantos escolheriam, né? Que escolha faríamos? E agora, qual é a mais certa? O fuzilamento, que você sabe para onde está indo, ou a porta do desconhecido, que por desconhecido existe alguma possibilidade também de alguma vantagem? Sim, mas o medo é uma das mais fortes características do ser humano. Não abrem mão, nós não abrimos mão da acomodação. Porque o mundo do jeito que ele está, ele se apresenta, é cômodo seguir a mesma perspectiva de sempre. Rotina, muda o ano, continuamos fazendo as mesmas coisas. Não buscamos um novo olhar, uma nova descoberta. Não abrem mão de conceitos e preconceitos para não se expor a novas ideias e raciocínios que exigem uma certa dose de ousadia. Então é muito mais cômodo seguir do jeito que está. Fazer mudanças, né, na nossa vida é difícil. Nem sempre usamos, nem sempre temos essa coragem. Isso não é uma característica daquele que ouve ou daquela outra pessoa, não. Somos todos nós. É humana essa característica. Todos nós temos essa grande dificuldade de sair do que está estabelecido. Costumamos copiar modos e costumes em vez de usar a razão e o discernimento para construir seu próprio modo de viver, sua personalidade. Então a gente está sempre muito suscetível a seguir, né, como a gente diz, encarnados e desencarnados. Nós sofremos influências o dia todo e todos os dias na nossa vida. Sempre tem alguém nos guiando de alguma forma, dizendo, faça assim, faça assado. As propagandas, tudo à nossa volta nos induz a seguir um certo caminho. Porque na nossa acomodação ou nos nossos medos, nós não ousamos, né, tentar um outro caminho, abrir uma porta diferente. Seguimos sempre por aquela mesma. É preciso ousar e sair desse círculo vicioso da mesmice. Então, para a nossa evolução, né, para buscar novos ares, novas perspectivas, a gente precisa fazer mudanças. Aquilo que já não serve mais, né, porque a evolução não é assim. Tem coisas que foram boas até hoje, mas a partir de agora a gente precisa ter uma nova visão, uma nova perspectiva. Eu sempre fui assim, nasci assim, sempre fui assim, vai ser sempre assim. É esse círculo vicioso, né, que nós temos essa grande dificuldade de saber perceber quando estamos envoltos nesse círculo vicioso, para que, percebendo, se possa buscar mudanças, alterações. Então, dentro dessa proposta aqui, de abrir a porta, de buscar uma liberdade, a gente pode dizer liberdade de pensar, liberdade de agir, liberdade de ser alguém diferente, de buscar novos valores, né? Liberdade de descortinar, né, da maioria, quando se está convicto de que se está certo. Liberdade de consciência, de fé religiosa, liberdade de sentir. E aí nós, né, como espíritas, nós vamos encontrar na terceira parte do Livro dos Espíritos, lá contém as leis morais, né? Aquilo que Deus programou, projetou para nós e que é um guia seguro para que possamos seguir. Então ali na terceira parte tem uma das leis, é a lei de liberdade.
E a lei de liberdade precisa ser bem compreendida, porque nós, apesar de sermos indivíduos autônomos, únicos, próprios, né? Nós somos, nesse sentido, Deus nos criou individualmente, livres inclusive, com livre-arbítrio, né? Mas que vivemos em sociedade. Então, a primeira pergunta lá da lei, que trata da lei de liberdade, a questão 825, trata justamente dessa, quando perguntam: há no mundo posições em que o homem possa gozar de absoluta liberdade? E a resposta dos Espíritos diz que não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. E ainda pergunta na questão 826: em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Tem alguma condição que a gente pudesse ser totalmente livre? Aqui ainda dentro da condição meramente humana, né? E eles vão nos dizer na condição do eremita no deserto, que mesmo ele não estará inteiramente livre, porque estará jungido às circunstâncias do ambiente em que se encontra. Vai estar preso da fome, do calor, do frio, porque à noite no deserto é muito frio, as necessidades humanas, corporais, são todas necessidades que o imprimem ao tomar decisões num sentido específico. Portanto, nem lá há absoluta liberdade. Nesse sentido não, mas em termos de pessoas, sem liberdade de ele não ação vai ter... e de tomada de decisões, ele não há o esbarramento que há necessariamente na relação com outras pessoas que lhe impõem o dever de respeitar o direito do outro. Estaria sozinho. Então, nesse sentido, em relação a outros seres, ele teria completamente livre. Onde teria mais nesse mesmo deserto, ele já teria que respeitar o direito desse outro. Já lhe toleria, de certa forma, a liberdade de decisão. Sim. Então, essa proposição mostra uma proposição tanto quanto amarga, de poucas expectativas, né? Terá que ir para o deserto. Isso mostra que nós somos seres únicos. Deus nos criou, né, únicos, e de certa forma independentes no nosso modo de ser, mas gregários, sociais, seres sociais. Nós somos seres criados para viver em sociedade. Que necessariamente vai ter que estabelecer algumas regras, né? Então nós que temos... essas regras lhe toleriam, de certa forma, um quanto da liberdade, né? Isso. Então nós temos certas liberdades que são realmente dadas por Deus. A liberdade, inclusive, de respeitar as normas, né? Exatamente. Então, se a gente começar a olhar aqui, o que essa lei da liberdade nos traz, ela vai nos propor que nós temos, por exemplo, a liberdade de pensar. A liberdade de pensar é nossa. Como nós somos seres únicos, nós somos autônomos, a nossa liberdade de pensar é irrestrita. Não há pensar, de consciência. E também a liberdade de consciência. Então, pergunta na questão 834: é responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. E também, já que nós temos essa liberdade de consciência, na questão 621, Allan Kardec perguntou: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta foi: os espíritos superiores na consciência. Então, na verdade, todos temos na consciência gravado, ou ao alcance, portanto, do nosso raciocínio, da nossa percepção, as leis divinas. As leis divinas. Todos nós. Todos nós. Independente de forma de crença, de estado evolutivo. Independente. Sermos anjos ou ainda... Sim, porque ao nos criar, Deus imprime em cada criatura a lei divina, que é a lei natural. Ela está impressa em nós. No entanto, nós precisamos compreendê-la. Nós precisamos desenvolvê-la. Esse despertar da consciência, então,
a liberdade de consciência, a gente precisa buscar esse entendimento. Nada vem pronto. Deus nos cria, simples e ignorantes, para essa trajetória evolutiva. Mas cabe a nós, a cada um de nós, como indivíduos, e aí a evolução se dá individualmente para cada um de nós e também coletivamente. Por isso que nunca estamos sozinhos, não somos livres nesse sentido, né? Porque estamos sempre conectados, ligados a alguém, a Deus e a todas as criaturas que Deus criou. Então a evolução do conjunto está, de certo modo, conectada à evolução dos indivíduos em si. Conforme nós vamos evoluindo, a comunidade ou a sociedade em que pertencemos está evoluindo junto conosco. No entanto, tem uma outra questão que se apresenta. Como nós iniciamos a reflexão, fazendo uma avaliação do mundo em que a gente vive, que ainda é um mundo difícil, conflituoso, enfim, né? E nós, de certa forma, temos pressa para evoluir. Ou temos pressa, às vezes, para resolver certas questões que são sociais do mundo e queremos acelerar o processo. No entanto, o tempo é de Deus, porque cabe a cada um de nós. Né? Nós não conseguimos resolver o problema do outro. Nós somos capazes apenas de resolver, aí sim, o nosso problema. Mas aí é que está, se cada um conseguir trabalhar a sua questão e formos cada um individualmente resolvendo as suas questões, nós estamos resolvendo as questões do conjunto. Do conjunto. Do total. No entanto, nesse despertar da consciência, nem todos despertam ao mesmo tempo. Então eu posso estar consciente de uma responsabilidade, de um compromisso, eu posso estar maduro, pronto para abrir novas portas, novas perspectivas, mas aqueles que me cercam ainda não. Então esse despertar da consciência está afeto ao tempo de Deus. Ao tempo de Deus e ao tempo de cada criatura. Cada indivíduo desperta criatura no seu momento. vai criar o seu próprio tempo. E todos nós temos o livre-arbítrio, fazemos as nossas escolhas. Quando escolhemos as portas apropriadas para a nossa evolução, nós evoluímos mais depressa do que o nosso semelhante. É possível? É possível. Então, dentro dessa perspectiva, que a gente pode, a gente nunca vai perder a esperança. Porque se a gente vê um cenário desesperador, ou um mundo que não prospera, que não evolui, né, nada está perdido. Porque hoje, o que nos alimenta como sociedade um tanto? Né? Que dá desesperança, de que o mundo não tem solução. O mundo está um caos e que não há mais perspectiva. A gente vê isso nas redes sociais. Tem alguns que sugerem assim, já vi essa dica. Só falta apertar o botão. Meu Deus, que desesperador. Pela desesperança de alguns que falta de fé, só vê guerras, violência, expectativa, né? falta de perspectiva de amanhã, de futuro, de algo melhor. Então, alguns entendem que o mundo não tem solução, que basta, né, a única solução seria apertar um botão e implodir tudo, e começar do zero. Só assim a criatura humana teria uma solução. O mundo teria solução. Exato. Mas no fundo não é isso. Sabemos que não é essa a expectativa. Mas essa é uma visão daquela pessoa que não tem expectativa, não tem perspectiva nenhuma, não tem fé nenhuma, não observa isso tudo como obra divina. Então realmente é a falta de Deus. É a falta de Deus. Falta a de falta Deus de nos perspectiva. corações. A falta de Deus nos corações e de abrir novas portas. Porque Deus deixa tudo ao nosso alcance. Basta que a gente busque o conhecimento e a evolução. Nada está oculto, está tudo ao nosso alcance. Basta fazermos as escolhas certas, né, através do nosso livre-arbítrio, e alcançar esses objetivos. Dentro dessa parte do Livro dos Espíritos, da lei de liberdade, quando fala também aqui do livre-arbítrio, e lá no final
dessa lei, Allan Kardec escreve um texto, né, que ele vai chamar de resumo teórico do móvel das ações humanas, justamente dentro dessa perspectiva, né, que há uma luta vigente. Todos nós travamos uma luta que é uma luta individual. A luta, a nossa busca, ela deve ser dentro de nós, interior, da transformação individual interior. E não tentar transformar o outro, porque às vezes a gente culpa terceiros. Exato. E aí entra, ou quer mudar os terceiros para que... Voltamos àquela observação anterior. Simplesmente apertar o botão. Falta de... falta de visão, né? Falta de futuro. Falta porque nós, só que dentro desse resumo teórico que Allan Kardec vai trazer aqui, ele vai dizer que, olha, se a gente olha para o cenário atual e vê que a humanidade ou alguém não está evoluindo como a gente espera, que saída nós temos? Porque a solução, como tu mesmo falou agora há pouco, a solução do mundo, a solução social está em cada um de nós, a partir do nosso individual, cada um fazendo a sua parte e transformando o todo. Só que nem todos estão na mesma fase evolutiva. Nem então, todos estão preparados para fazer essa observação, fazer essas escolhas de um pouco mais corretas, então, um pouco mais corrigidas. Né? Isso. Enquanto uns buscam o bem, promovem o bem, né? Fazem a caridade, buscam o amor, escutam o seu coração, né? E na tentativa de alcançar Deus, tem outros que não pensam assim, que ainda promovem o quê? A destruição, as guerras, a violência. Né? Vão em busca do quê? Dos valores? Não, dos desvalores. Buscam vícios, né? Buscam tudo que há de degradante no mundo. Os gozos, né? Aqui apenas pensando apenas no mundo atual, sem essa perspectiva do mundo melhor, na perspectiva espírita ou espiritual. Então, existem portas a serem abertas. Existem portas que precisam de coragem para ser abertas. Precisam de coragem. E algumas delas realmente vai nos lançar num mundo que ainda não conhecemos. Mas que precisamos abrir nossa consciência, nossas possibilidades, ou não acreditamos em Deus. Quando nós temos a expectativa, a percepção da presença divina, essas tomadas de decisões se tornam, às vezes, bem melhores, mais tranquilas. Né? Queremos um mundo melhor? Todos nós queremos. Exatamente, para isso não podemos continuar fazendo as mesmas coisas do outro tempo. Ansiamos para ter um mundo melhor, só que às vezes nós temos pressa. Mas Deus usa o tempo e não a violência. Deus age em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Então tem o tempo de Deus, porque esse tempo tem que ser o tempo de todos. Agora nós individualmente podemos evoluir. Por isso que nessa proposição aqui que Kardec traz, se nós queremos um mundo melhor, é possível avançar apesar de tudo? Sim. Façamos, pois, todos os esforços para este planeta não voltarmos após a presente estado. E para merecermos ir repousar em um mundo melhor, em um desses mundos privilegiados onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como de um exílio temporário. Porque os mundos também eles são transitórios. Se nós evoluímos, se nós buscamos e abrimos portas para a nossa evolução, podemos abrir esse novo horizonte buscando novas vidas, novas vivências, novos mundos, ou aqui mesmo, ou em novos mundos. Jesus já dizia: há muitas moradas na casa de nosso Pai. E essas muitas moradas são de todos os padrões evolutivos. Tem aqueles que são semelhantes ao nosso, com humanidades mais ou menos no mesmo padrão evolutivo, como existem
mundos um pouco ainda com mais carência evolutiva, como existem também mundos felizes, mundos já bastante evoluídos em um outro patamar de evolução. Exatamente, porque o nosso planeta está em transformação, em mudanças, né? Embora a gente tenha que enxergar essas mudanças, não Para através isso temos que abrir as portas, né? e não através da lente do pessimismo, mas sim do otimismo, da esperança, porque todas as criaturas estão em evolução, a gente está evoluindo. E nessa tentativa de acerto e erro, ainda cometemos os erros. E às vezes a gente se detém nos erros, nos males, e esquecemos que junto com essa vivência nós aprendemos e evoluímos. E logo ali adiante nós saímos desse estado de coisas. Então olhar para um novo mundo ou um novo ano que se aproxima deve ser sempre com otimismo, com esperança, para criarmos novos caminhos, né? Novas perspectivas e novos olhares, abrindo novas portas. Existem muitas portas a serem abertas. A gente pode até apresentar uma, que é a porta da visão espírita, do novo olhar, né? Dentro de todo esse cenário, porque o Espiritismo, a partir de Allan Kardec, nos apresentou um novo universo. Um novo universo. Exatamente. Um novo mundo. Uma nova expectativa, uma nova perspectiva, todo um novo horizonte que se apresenta e que nós haveremos de concordar, né, Isauri? Bastante desconhecido ainda, é uma porta que tem muita gente ainda que precisa abrir para essa possibilidade e que nós podemos já dizer de cadeira hoje em dia que realmente ela é transformadora. Quem conhece a doutrina espírita e observa os seus conhecimentos, o aprofundamento que ela nos traz com relação ao conhecimento da nossa própria realidade, da realidade espiritual, do mundo dos espíritos, da convivência com o mundo dos espíritos, realmente muda muito a expectativa com relação à vida, com relação a Deus, com relação a si próprio. E podemos dizer, né, Janeiro, que o nome dessa porta se chama o Livro dos Espíritos. Está gravado nesta porta o Livro dos Espíritos. Porque a partir do Livro dos Espíritos nós vamos ter um novo olhar, um novo horizonte, um novo mundo se apresenta, né? E que ainda é desconhecido, como você falou, da maioria de nós. Mesmo nós espíritas ainda temos muitas portas a serem abertas. Abre um horizonte tão vasto, tão amplo, que nem mesmo nós, os espíritas, temos noção ainda do limite, porque o conhecimento é ilimitado. O universo é ilimitado, portanto, o conhecimento com relação ao universo também alcança esse status de ilimitado. Né? Então, nem nós podemos nos arvorar de conhecedores do que tem adiante nesta porta. Apenas conseguimos abrir a primeira porta e que nos abre um universo de expectativa e que tem muito ainda mesmo para nós. Então imagina aquele outro que hoje está começando a receber as primeiras notícias com relação ao espiritismo, ao mundo dos espíritos, à reencarnação, à comunicabilidade com os espíritos. Quanto ainda há de expectativa nessa mesma vida, né, para nós. E nós podemos deixar essa provocação. Temos essa coragem, temos essa ousadia de abrir essa porta. Só que tem um detalhe, é que aqui convém nós trazer essa afirmativa para que as pessoas possam se colocarem com uma certa tranquilidade ante essa porta, ante essa proposta. Porque quando nós convidamos as pessoas a conhecerem o Espiritismo, e bem provavelmente estamos falando via rádio, via redes sociais, a pessoas que não são espíritas e não têm essa possibilidade de virem a ser espíritas ou não querem, elas vão estar diante de uma proposta que talvez não lhes interesse, mas lhes interessa sim, porque somos espíritos sim, e a nossa proposta não é de espiritizar as pessoas, muito menos, conforme Allan Kardec, o próprio Allan Kardec nos ensina, de fazer essa proposição de espiritização, me perdoe o uso do termo, mas para nos fazer entender, daquele que já tem a sua crença pronta, formada, estabelecida, convicta,
e que não há necessidade para ele, portanto, de uma nova forma de visão da vida. Então a proposta é de conhecimento do Espiritismo e não de espiritizar-se. Está certo? Corrija-me, Exauri. Não, eu entendo que a gente precisa abrir essa nova Abrir a porta do conhecimento, não necessariamente da do livre convicção pensar, de fé. Essa mensagem, essa história que contamos, o que representava a porta? A liberdade, ou a libertação. A liberdade de pensamento, a liberdade de ideias, de construir novos conceitos a partir de uma nova perspectiva, que cada um pode e deve buscar. Independente da sua crença, enfim, né? Sim, claro. É um novo conhecimento. Essa é a nossa Allan proposta. Kardec propunha o quê? Que a gente deva, não só com essa doutrina, ou com qualquer estudo que a gente for fazer, nunca fazer de uma forma apaixonada demais, porque a paixão cega. Exato. E, por outro lado, também sem preconceitos. Porque com preconceitos, se nós olharmos ou estudarmos algo já de forma preconceituosa, ou seja, com as mãos carregadas de pedras, nós estamos ali já para fazer um pré-julgamento. Então, essa nova visão, essa porta deve se abrir com um novo horizonte, mas totalmente livre, isento. Todos nós somos espíritos livres para pensar. Nós somos os seres inteligentes da criação e podemos pensar por nós mesmos. A partir desse entendimento, não, como dissemos no início, deixarmos de ser guiados por, muitas vezes, preconceitos ou os medos. Termos coragem de abrir essa porta por nós mesmos, de avaliar, nós somos capazes de fazer nosso próprio julgamento, porque a lei de Deus está inscrita em nós e nós temos a capacidade de refletir e de raciocinar diante dos episódios da vida o que nós queremos para nós mesmos. Então, essa porta é ousada, vamos nos defrontar talvez com o desconhecido, mas pautado através da nossa própria razão e do bom senso. E vamos na medida que vamos entendendo, passo a passo, sem anseios, sem receios demasiados, mas sempre na medida certa para alcançarmos novos objetivos. Então, a porta abre para os desconhecidos. Nós haveremos de confiar na nossa capacidade racional de autodefinição e também na expectativa, na perspectiva do Deus Criador, justo e bom, que vai nos colocar diante do desconhecido, mas nunca vai nos desamparar. Então, seja o que for que se encontre lá, Deus também estará lá. Deus também está lá. Isso é importante. É importante que a gente traga para dentro de todas as decisões que nós precisamos tomar e que às vezes nos lançam em ambientes totalmente desconhecidos, mas ter essa perspectiva. Deus estará junto, seja qual for as consequências. Confia. Confia porque Deus não erra. Exauri, esse tema, esta conversa é muito boa. Teríamos assunto para o resto da tarde, mas o horário nos chama. Vamos encaminhar o encerramento da nossa conversa, do nosso programa. Agradecer a todos que nos acompanham. Enviar o nosso abraço fraterno para a nossa Estefânia, que com certeza nos acompanha. E pedindo para o Exauri fazer uma pequena prece para nós, a vibração de encerramento do nosso programa. Então, agradecidos a Deus nesse momento, pelas reflexões de hoje, oportunas para o nosso crescimento, que possamos ter novas perspectivas para 2024, olhando sempre para frente, com muita fé e esperança, acreditando que teremos dias melhores na nossa vida, no nosso planeta e em todas as ocasiões da nossa vida. Por isso somos gratos, Senhor, a Ti, por tudo, permaneças conosco.